Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará desta terça-feira. Hoje vamos destacar uma proposta da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, que pede o adiamento das eleições municipais deste ano. Os prefeitos daqui do Maranhão querem que as eleições sejam realizadas apenas em 2022, que na prática garante mais 2 anos de mandato para prefeitos e vereadores. E você vai ver também. Testes rápidos para a Covid-19 começam a ser comercializados em São Luís. Quase metade dos mais de 800 mortos pelo coronavírus no Maranhão possuíam mais de 70 anos. O Conselho Regional de Medicina promete punição para médicos que compõem a Comissão Técnica de Medicina da UEMA, que autorizou o processo de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. E ainda, salões de beleza preparam reabertura dos atendimentos. O Maranhão ultrapassou a barreira dos 800 casos de mortes pelo novo coronavírus de domingo para segunda-feira. Foram registrados aí no Maranhão 33 óbitos no estado. Vamos aqui aos números da Covid-19 em nosso estado. Casos confirmados temos 24.278. Número de casos suspeitos, 1.181. Número de casos recuperados já somam 5.941 casos. O número de mortes, 817 pessoas faleceram vítimas da Covid-19. E o número de casos descartados, 16.333. Bom, destas 817 mortes, quase que a metade são de pessoas acima de 70 anos. Vamos olhar o boletim de óbitos por faixa etária que a Secretaria de Estado da Saúde divulga para a gente. A faixa etária de 0 a 9 anos, registro de mortes são de 4 pessoas. De 10 a 19 anos, 5 pessoas. De 20 a 29 anos, 8 pessoas. De 30 a 39 anos, com 30 pessoas. De 40 a 49 anos, 55 pessoas. De 50 a 59 anos, 97 pessoas. Na faixa etária de 60 a 70 anos, 230 pessoas. Pessoas com mais de 70 anos foram registrados 388 óbitos. Bom, ontem a gente trouxe a informação de que todos os leitos de UTI de Imperatriz estavam ocupados. A notícia boa de hoje é que mais 10 leitos foram inaugurados na cidade e já estão disponíveis para novos pacientes. Bom, e a partir desta semana, os testes rápidos de coronavírus estarão disponíveis em farmácias aqui na capital São Luís. Desde o mês passado, os estabelecimentos estão autorizados pelo Ministério da Saúde a realizarem estes exames. Os testes rápidos começaram a ser comercializados em uma rede de farmácias de São Luís. O exame, fora do ambiente hospitalar e de clínicas públicas e privadas, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no mês passado, que exige uma série de recomendações para que o estabelecimento tenha permissão para realizar os testes. O Conselho Federal de Farmácia já se posicionou a favor, desde que seja realizado de acordo com a RDC 372 da Anvisa. Tem que ser realizado por um farmacêutico em espaço adequado e utilização dos EPIs. Mesmo feito em farmácias, os resultados vão entrar para os boletins oficiais do Ministério da Saúde. É que o profissional, após realizar o exame, deverá emitir um laudo para o cadastro no Sistema de Vigilância Epidemiológica. O Conselho Federal de Farmácia do Maranhão garante que é alta eficácia e alerta sobre o dia correto para fazer o teste. Inicialmente, quando chegaram os primeiros testes, esses testes davam muito falso negativo. Mas com o tempo a qualidade melhorou e os farmacêuticos eles têm que orientar os pacientes quanto ao tempo. Os testes têm que ser realizados aproximadamente entre o 8º e o 10º dia para dar um resultado mais adequado. Os testes negativos têm que ser orientados para que o paciente retorne e refaça depois de alguns dias se aparecerem os sintomas. Os testes positivos devem ser encaminhados a um serviço de referência, uma unidade básica de saúde, uma UPA ou um hospital de referência, para que o paciente seja acompanhado e medicado de forma adequada.
Então, para nós, do Conselho Federal de Farmácia, do Sistema de Conselho, é muito bem-vinda a questão dos testes rápidos realizados em farmácia, até para facilitar e ajudar o sistema público a traçar um perfil epidemiológico da pandemia. Os testes rápidos começaram a ser aplicados no país ainda no começo do mês de abril, apenas em ambiente hospitalar. Para realizar o exame é preciso uma coleta de sangue, como na verificação da glicemia, através da ponta do dedo. Apenas uma gota é colocada dentro do dispositivo e após alguns minutos é possível detectar se o paciente teve ou ainda tem a infecção pelo novo coronavírus e se já desenvolveu anticorpos. A leitura deve ser feita por um profissional habilitado que faça a interpretação dos anticorpos IgG e IgM. O Conselho Regional de Medicina do Maranhão emitiu uma resolução onde determina que os médicos que compõem a Comissão Técnica de Medicina da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, se abstenham de participar do processo especial de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. De acordo com essa resolução, os médicos que não respeitarem essa decisão responderão eticamente perante o CRM. Neste ano, a UEMA lançou o edital de revalidação de médicos com diplomas estrangeiros que pudessem contribuir no atendimento da pandemia do novo coronavírus. A resolução do CRM é assinada pelo presidente Abdon Murá e pelo primeiro secretário Antônio de Pádua Silva Souza. Já está em vigor. E a nossa produção fez contato com a assessoria de comunicação da Universidade Estadual do Maranhão. A instituição preferiu não se pronunciar sobre este documento. A seguir, a FAMEM pede adiamento de eleições pelos próximos 2 anos. A gente volta já. O Ministério da Infraestrutura aprovou o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Itaqui, que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de junho. O PDZ é um instrumento de planejamento operacional da administração portuária. O documento foi aprovado pelo Ministério de Infraestrutura, publicado no Diário Oficial da União no dia 21 de maio e entra em vigor no dia 1º de junho. Por videochamada, conversamos com o presidente da IMAP sobre o tema. Ele esclareceu o que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Itaqui. Faz o estudo de toda a nossa área de influência, todos os mercados, né, a questão de crescimento de algumas cargas, novas cargas que possam surgir. E aí, a partir daí, nós fazemos os planejamentos. É como uma espécie do plano diretor de uma cidade, né? Onde nós crescer, qual é a necessidade adicional de novos terminais, de novos berços, né? Levando em consideração a área que nós temos sobre nossa gestão, que é a nossa poligonal. O documento recomenda 77 ações para serem implantadas. Elas passam por proposição de investimento portuário e ações ambientais. As principais são exatamente aquelas que passem a aumentar a nossa capacidade de movimentação de carga, né? Desde novos terminais, a ampliação de terminais, por exemplo, de granéis líquidos, né? de mineral, celulose. A última atualização do PDZ foi em 2012. O atual dá destaque para a relação porto-cidade, uma inovação. Mas só que hoje nós estamos já atendendo boa parte desse planejamento. Nós estamos hoje com quase 1,4 bilhão de reais em obras aqui no Porto, né? A duplicação do terminal de grãos, o novo terminal de fertilizantes vai ser o mais moderno da América Latina para 3 milhões de toneladas. Nós temos também a ampliação da tancagem e também o terminal de celulose. Então, esses 4 investimentos, além dos investimentos que estão sendo feitos com recursos da IMAP, já vai atender a folga, assim, até talvez nos próximos 4, 5 anos. Apesar dos dias de pandemia, no Porto do Itaqui a expectativa é de números recorde de produtos embarcados em 2020, cerca de 12 milhões de toneladas. Em março, a movimentação teve aumento de 4% em relação a 2019, mas o PDZ contempla o momento de restrição imposto pelo coronavírus. O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o corte de luz por falta de pagamento em vésperas do fim de semana, de autoria do senador Everton Rocha.
Esse projeto foi aprovado no Senado em dezembro passado. Em seguida, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Sofreu alterações, voltou ao Senado e agora foi aprovado em definitivo. O projeto vai agora à sanção presidencial. É uma proposta justa, vai ajudar muito as famílias que já foram humilhadas por esse Brasil afora. Você imagine só uma sexta-feira, 5 horas da tarde, chegar uma equipe de corte de energia elétrica e tirar a energia de um cidadão ali com um idoso dentro de casa, com uma criança dentro de casa e com pouca comida na geladeira e ele ainda tendo que passar essa humilhação de passar o final de semana sem energia. Com isso, agora vai acabar tendo a condição, esse cidadão, de quando seu serviço foi interrompido, ele ter um dia útil ainda para levantar o dinheiro, para poder pagar e o seu serviço ser restabelecido. A pandemia do novo coronavírus provocou uma série de discussões acerca do adiamento das eleições deste ano. Na semana passada, o partido PP entrou com uma ação na Justiça pedindo a mudança da data marcada para outubro. Mas o pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Desta vez, foi a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, que enviou uma carta ao Congresso Nacional solicitando o adiamento para 2022 dessas eleições. Na prática, a medida daria mais 2 anos de mandato para prefeitos e vereadores. Em uma carta aberta ao Congresso e à Nação, a Federação dos Municípios do Maranhão elencou mais de 20 motivos para justificar a necessidade de mudar a data das eleições municipais para o ano de 2022. Motivações que são apoiadas por diversos gestores municipais, a exemplo do prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia. E nós não temos condições hoje, a não ser que o Supremo Tribunal Eleitoral, o ministro Barroso, ele seja um Deus superior e que ele ache que ele pode dizer que vai ter uma eleição, que eu acho que só quem pode dizer isso mesmo não está aqui. Chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em cima da terra hoje eu não vejo a pessoa que possa dizer que nós temos condições de fazer uma eleição ou em outubro ou em dezembro. As discussões sobre a possibilidade de mudança na data das eleições já chegou ao Congresso Nacional. Há propostas, inclusive, para a mudança para o mês de novembro, dezembro e também para 2022, a exemplo da solicitação feita pela FAMEM. O problema é que para haver uma mudança tão grande, seria necessária também uma alteração no texto constitucional. Não é uma mudança simples e, com certeza, provocaria uma série de questionamentos jurídicos. Somente através de uma emenda à Constituição será possível o adiamento ou não das eleições municipais previstas para outubro de 2020. Atualmente, o Congresso Nacional já possui aproximadamente 5 propostas de emendas à Constituição que tratam sobre o adiamento da eleição. Existem propostas tanto no sentido de marcar a eleição ainda para o ano de 2020, para os meses de dezembro e novembro, como também existe uma proposta para adiar as eleições municipais apenas para 2022 e unificar as eleições de governador e presidente com a de prefeito e vereador. As duas propostas vão ser levadas em consideração tanto pelo TSE, que criou um grupo de estudo específico para tratar sobre o adiamento das eleições, como também pelos senadores e deputados, que deverão analisar a matéria e elaborar uma emenda à Constituição que deverá regulamentar esse adiamento dos prazos das eleições. Caso a mudança seja aprovada, as eleições municipais serão realizadas no mesmo pleito de presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Mas enquanto a situação não é definida, uma série de possibilidades são cogitadas. E mesmo com a pandemia do coronavírus, a expectativa é que obras do Parque Cidades Históricas aqui em São Luís não atrasem. A previsão de inauguração da Praça das Mercês, por exemplo, continua sendo para agosto deste ano. Obra em andamento e com quase 20% do cronograma já realizado. A instalação da Praça das Mercês, nestes 11 mil metros quadrados, começou em janeiro e a previsão inicial de entrega é agosto. Durante o lockdown, os serviços aqui ficaram parados, mas a expectativa é que as limitações da pandemia não prejudiquem o prazo de entrega da obra. A praça faz parte do programa PAC Cidades Históricas e tem um orçamento de mais de R$ 7 milhões. Esse recurso, a Vale está
fazendo a colocação deste recurso nesta obra, através de uma parceria também com o IPHAN e com a Prefeitura. O IPHAN entrou com todo o projeto, a Vale com parte dos recursos e a Prefeitura também com parte dos recursos. O trabalho desses profissionais darão forma a um espaço com várias alternativas de lazer e reconhecimento à contribuição do povo africano para São Luís. Vamos ter quadra poliesportiva, vamos ter equipamentos de ginástica, pista para skate, para praticantes da modalidade skate, vamos ter uma área para contemplação, vamos ter uma área para apresentações culturais, mirante, posto policial, ou seja, uma nova área de lazer e de contemplação para a nossa cidade. O programa Parque Cidades Históricas abriu vários canteiros de obras em São Luís, como a Praça João Lisboa e Largo do Carmo, por exemplo. Os serviços aqui começaram em março e a obra de requalificação atinge uma área de 12 mil metros quadrados. A lista de obras é extensa. A exemplo do Centro Artístico Operário, a exemplo do Teatro de Tablado, que vai ser um teatro-escola, esse em parceria com a Universidade Federal. Estamos também fazendo o prédio-sede da Jucema, lá na Praça Pedro II. E terminamos agora e vamos entregar o Centro Educacional Guaxenduba. Então são várias ações que o IPHAN está fazendo e digo mais, é o maior investimento que o IPHAN, que o governo federal, sozinho e juntamente com outros parceiros, está fazendo no Centro Histórico de São Luís nos últimos 30 anos. Olha só, pessoal, agora neste momento difícil o que mais a gente precisa é encontrar um jeito de gastar menos. E por isso eu vou falar aqui da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, esse desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa nem sair de casa. O titular da conta, se você tem aí o NIS, Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número, anote, 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe, automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. No próximo bloco, salões de beleza preparam reabertura nos atendimentos. É um instante só. Para amanhã, a Tábua de Marés se apresenta às 3h41 da madrugada com a baixa-mar, marcando 1,1 metro. Às 9h41, acontece a pré-mar, com 5,6 metros. No período da tarde, às 4h16, nova baixa-mar, 0,6 metros. E às 10h22, a última pré-mar, com 5,1 metro. Olha, hoje a Rádio Guará estreia no horário de 8 até as 10 da noite. Sempre às terças-feiras será o dia do programa Fada Verde. É uma viagem no mundo da poesia e da música. Com o jornalista e colega aqui da TV Guará, Geraldo Jensen. Portanto, acesse aí, radioguará.com.br. Hoje, na apresentação, terá jazz com Miles Davis, Nina Simone e mais ainda, Tom Jobim, Villa Lobos, Pound, Baudelaire, Poole, Quintana e mais umas outras coisas que o Geraldo promete aí na programação da Rádio Guará. Não perca. Bom, e com a abertura gradual do comércio, alguns setores já começam a preparar a retomada das vendas, das atividades. Os salões de beleza, por exemplo, precisaram fechar as portas em um momento de crescimento. Agora esse setor se prepara para voltar, seguindo recomendações sanitárias, a fim de proteger clientes e funcionários.
Os clientes não podem vir, as cadeiras estão vazias. O cenário deste salão de beleza é o mesmo de todos os outros, obrigados a suspender as atividades por conta da pandemia do coronavírus. Para não ficar totalmente parada, Marina vende os produtos pelo celular. Antes, as clientes compravam no próprio salão. Teve que demitir profissionais e vai precisar fazer ajustes para voltar a atender. A gente sabe que a partir do dia 1º vai começar a abrir, alguns estabelecimentos vão começar a abrir. A gente espera que nossa data seja logo, porque já é muito tempo fechado, o nosso profissional é MEI, a grande maioria dos MEI não recebeu o auxílio e que não resolve, a gente sabe muito bem, né, o valor do MEI não é suficiente, né, ainda mais esse tempo todo. Então, a gente tem uma expectativa que eles olhem um pouco para o nosso segmento, que é muito importante, que não é uma vaidade. Como eu falei, a gente é classificado, inclusive, como higiene e saúde, essa é a nossa classificação. Que eles olhem para a gente com atenção. Profissionais do segmento da beleza ajudam na elaboração desse protocolo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. Por enquanto, os novos procedimentos ainda estão em discussão. Mas para quem já trabalha com uma série de cuidados, bem maior que a expectativa da própria adequação, está à espera pela retomada das atividades, com segurança, é claro. A gente vai ter que ter, por exemplo, redução do número de clientes dentro do salão. A gente é acostumado a ter, por exemplo, dos sofás aqui, várias clientes sentadas fazendo a unha. Não, a gente vai ter que, né, reduzir. Pessoal também, nossa equipe trabalhar em rodízio, porque só a equipe dentro do salão já é bastante gente. A gente teve que reduzir funcionário de recepção, porque não vai, né, ter como colocar todo mundo. Débora faz consultoria de negócios e, para ela, a retomada das atividades nos salões de beleza, além da questão econômica, diz respeito também à autoestima, bem necessária nos dias atuais. A primeira orientação que eu dou aos meus clientes e a todos os empresários é que não percam o seu vínculo com o seu cliente. É a primeira de todas, né? Você precisa, de qualquer forma, estar envolvido com esse cliente para que ele saiba que você também está preocupado com o momento, né? Uma das principais orientações dela nesse momento de crise é de manter a relação com o cliente. Eu tenho clientes que eu faço a administração de redes sociais, né? Mas ela não tem esse traquejo. Ela sempre diz, quando ela quer falar comigo, ela, Débora, me liga, eu gosto de falar com a boca, eu não gosto de estar em WhatsApp. O que ela tem feito? Ela tem feito ligações para seus clientes, tem conversado. Qual foi a minha sugestão nesse momento? Para estreitar essa relação, ligar, saber como está, aproveitar esse momento também para recadastrar, lembrar da data do aniversário do cliente e conversar, saber como é que está, mostrar que mesmo não estando numa rede social pelo WhatsApp, mas está ligando, está falando, se importa com o seu cliente. E é o que ela tem feito. Bom, é importante destacar que este setor deve retornar, mas com as orientações e a determinação do governo do estado do Maranhão. A gente fica por aqui com essas informações. O Jornal Aguará estará de volta amanhã, às 18h30. Boa noite. Até lá.